Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. A Farmácia Santo Eduardo inovou, cresceu, mudou. Mais ampla, maior comodidade, atendimento especializado e entrega rápida em Friburgo e região. Farmacêutico em tempo integral e muito mais. E o melhor, estamos próximos à antiga loja. Santo Eduardo Farma Mais, melhorando todos os dias para continuar a farmácia de confiança do seu médico. Reumatismo e diabetes tem alguma coisa a ver? Uma pessoa com diabetes, ela tem mais chances de desenvolver o reumatismo? Uma pessoa portadora de doença autoimune pode ter outra doença autoimune? O programa De Olho na Diabetes está começando agora. Olá pessoal, está começando o programa De Olho na Diabetes. Hoje eu estou aqui novamente com o Ronaldo Pereira. Eu sou Márcia de Jesus, vocês já sabem. E Ronaldo, seja bem-vindo, obrigado por estar conosco mais uma vez. É um prazer muito grande, gente, mais uma vez estar aqui falando com vocês. Nessa questão bem diferente aí, que é a questão da pandemia. E nós estamos em casa, sim, né? Mas também a Márcia está mais do que eu, né? Porque aqueles que acompanham a nossa página no Facebook, De Olho na Diabetes, têm visto que a gente tem feito campanhas aí de verificação de temperatura, orientação com relação à pandemia, porque nós somos realmente da área de saúde e a gente precisa se preocupar muito com as pessoas nesse momento. Mas estamos aqui, né, Márcia, mais uma vez trazendo mais informação para as pessoas através do programa De Olho na Diabetes, um programa que vem aí desde 2015, né? Estamos aí com um pouquinho, né, próximo agora em julho, completando aí 5 anos de programa. É um prazer muito grande nós estarmos aqui ajudando a Márcia na direção. É importante, vocês podem notar que no programa a gente sempre está junto, estamos juntos aqui, porque um dia ela de repente pode se ausentar, ou eu, então eu acho que é bom vocês irem se acostumando, né, com, né, o nosso rosto aqui, né, nossa fisionomia. Presença do diretor. Exatamente. O diretor também um dia vai ter que pegar aí na lida, né, aqueles que acompanharam a nossa história sabem muito bem que nós aí estivemos aí por algum tempo dirigindo e a Márcia sempre à frente, mas houve algumas situações em que eu tive que assumir o programa e eu achei que a gente deveria, né, estarmos juntos aí falando um pouquinho, porque é um programa criado realmente para vocês e tem nos trazido assim, muito conhecimento, muita parceria, e hoje a gente tem, né, a gente vai ter mais um profissional falando aí, né, Márcia? Sim, antes disso eu queria lembrar mais uma vez, pessoal, uso da máscara correto, né? Não deixem de fazer isso, a gente está num momento ainda muito complicado. Diabético, não se arrisque, a doença é séria. Verdade. Né? Uso do álcool em gel, lavar as mãos, não perca esse hábito. Eu acho que isso passou a ser um hábito para a nossa vida. E para você que é doente crônico, mais ainda. Com certeza.
Márcia, a gente vai falar um pouquinho, né? Só lembrando, para aqueles que estão nos vendo aí pela primeira vez, nós sempre falamos sobre o programa de Olho na Diabetes, é um programa que tem por objetivo, né? Aí é um programa que é para diabético, né? E o que é diabetes? Diabetes nada mais é do que aqueles níveis de açúcar acima, né, dos níveis toleráveis ou níveis normais. Então é importante que você saiba, em primeiro lugar, isso aí. Tem muita gente que, por incrível que pareça, né, ainda nem sabe nada sobre diabetes. Mas esse é o ponto principal. E eu acho que é isso que a gente também vai falar, né? Hoje a gente vai bater um papo. Começando o nosso programa, nós vamos falar sobre hiperglicemia, que é a alta de açúcar no sangue. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque em seguida, como o Ronaldo já disse, nós vamos receber aqui um reumatologista que vai falar um pouquinho sobre o quanto a hiperglicemia implica nas doenças reumatológicas. Então a gente achou legal bater um papo primeiro e falar sobre hiperglicemia aqui. Então é isso que a gente... E será que tem a ver alguma coisa com a outra, né? A gente vai descobrir aí com um reumatologista que vai falar sobre esse assunto. Uma vez quando nós decidimos abrir esse programa, estávamos procurando aí os nossos patrocinadores, uma pessoa falou: por que você vai falar sobre diabetes? Por que não fale sobre outras doenças mais, aí acrescentar mais doenças? Eu falei para ele assim: se você soubesse o que é diabetes, quer dizer, a diabetes nada mais é do que um complicador para outras doenças. E a gente vai descobrindo aí, vocês que acompanham os nossos programas, né, vocês vão perceber que toda doença ela se complica com a questão da diabetes, né, Márcia? Sempre puxa, né, um pouco mais. E exatamente, então, a diabetes está ligada a tudo, exatamente por esse tema aí que a gente vai abordar antes de entrar no assunto principal, que é a hiperglicemia. Então a gente começa falando sobre a hiperglicemia. A hiperglicemia, para quem não é diabético, é o quadro que vai indicar que você é diabético. Então é a alta de açúcar no sangue. Então hiper, alta de açúcar no sangue. Para quem é diabético já, isso é muito comum, um termo muito comum entre os diabéticos, eu tô hiperglicêmico. Então ele tá com o açúcar dele alto, né, Ronaldo? E isso não é bom. Isso complica várias situações do organismo. Por quê? Porque há alta concentração de açúcar no sangue. E esse sangue, com essa alta concentração, vai atrapalhar o funcionamento do restante do organismo inteiro. Por exemplo, no momento de infecção, né, Ronaldo? A gente até fez uma matériazinha falando sobre isso, né? Momento de infecção, se você está com a glicemia sua mal controlada, se o seu açúcar está alto, o que acontece nesse momento? Complica essa infecção. Eu acho também uma coisa, Márcia, nós já fizemos aí, podemos dizer, mais de 22 mil testes nas ruas, nas empresas, em vários municípios. Nós temos esse número aí assustador de pessoas até descobertas com a doença. E nós damos todas as orientações. Nós temos uma associação, a DCEBRA, Associação dos Doentes Crônicos do Brasil. Nós lutamos aí pela saúde não só dos diabéticos, mas todos aqueles que têm a doença crônica. Essa questão da diabetes, ela traz muito consigo um medo muito grande. As pessoas, elas não querem às vezes medir a glicose. Falam: não quero nem saber o que eu tenho, deixa para lá, se for mexer nisso vai acabar que eu descubra uma coisa que eu não quero descobrir. Mas quando a gente fala em hiperglicemia, a gente relaciona a hiperglicemia logicamente com diabetes. Tem outros fatores também, tá, gente? Aí por isso que é bom pesquisar. Às vezes numa medicação, num corticoide que a pessoa esteja tomando, bem lembrado, altera, né, e vai para o estado de hiperglicemia. Medicamentos causam momentos momentâneo, também, né? Pode ser momentâneo. Exatamente, momentos como a própria hiperglicemia da gestante, que a gente fala que é a diabetes gestacional, mas é uma hiperglicemia, um açúcar elevado, e isso tem que ser sempre pesquisado. Mas o que a gente quer abordar aqui é a hiperglicemia mesmo do diabetes, né?
que vão trazer alguns sintomas. Então, se você não quer medir a glicemia, mas se tem esses sintomas, é bom que você meça, porque a doença ela é silenciosa. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a hiperglicemia é um cupim, que ele entra na madeira e já começa a fazer o trabalho dele lá dentro, e aí começa a criar uma família lá dentro do seu corpo, da sua madeira. E quando você às vezes vai descobrir, aquela madeira ela já está toda tomada. Então aquilo que o cupim fez não tem jeito, né? Já perfurou ali, já estragou aquela parte da madeira, não tem jeito. Mas você não precisa deixar a madeira toda ser comprometida, né? Muitas pessoas têm diabetes, vão morrer com diabetes, mas não vão ter as complicações da diabetes. E outras pessoas vão ter diabetes, mas vão morrer das complicações da diabetes e vão viver com complicações seríssimas como perda da visão, né? Amputações, perda dos rins. Então é importante entender isso aí, a questão da hiperglicemia, não deixar ela ir à frente. Então a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, né, Ronaldo? Sim. Uma fome excessiva. É importante isso, a pessoa tem fome. Por quê? Porque aquele açúcar que ela está, né, comendo ali, aquela energia não é aproveitada. Então o cérebro determina que, tipo assim, você não comeu, então coma mais. Isso é um sinal, tá? Isso. Sintoma. Muita sede. Muita sede, é uma desidratação do corpo muito grande para a eliminação desse açúcar, né, pelos rins. E aí quando fala eliminação de açúcar, né, pelos rins ali, o que acontece? Vai ter que tomar muita água, vai urinar mais muito. Um sintoma. Já estamos aí no terceiro sintoma. Então, isso aí a pessoa tem que se preocupar. Está urinando muito? Então... E outra coisa, quando a pessoa começa a não ter energia, o que ela sente? Muito cansaço. Muito cansaço. Então, vocês percebam bem que isso acontece. Situações como, por exemplo, também você falou das infecções, né? Você tem um machucadinho lá que não está sarando, tem que fazer uma medição da glicose. E hoje tem várias maneiras, né, Márcia? Antigamente era tão difícil. Sim, hoje é muito fácil. Você tem o aparelhinho que com uma gotinha de sangue na pontinha do dedo você consegue detectar qual o seu nível de açúcar no sangue. Então é bacana que você preste atenção nisso, e principalmente você que é diabético, e um apelo que a gente faz nesse momento de pandemia, de Covid-19, que você controle a glicemia, porque se vier a acontecer com você, mas você tiver com bom controle de glicemia, você pode sair dessa numa boa. Agora, se você mantém uma glicemia sempre alta, a hiperglicemia, como a gente fala aqui, tudo pode se complicar. Bom, Márcia, o que você trouxe pra gente hoje? Vamos entrar no assunto logo? Então a gente já explicou um pouquinho aqui hiperglicemia, e a gente está recebendo então o doutor Davi Costa Furtado. Ele é reumatologista e ele vai falar então sobre reumatismo e diabetes. E por que a gente falou da hiperglicemia, né? Porque a hiperglicemia pode prejudicar algumas doenças reumatológicas, tá? Então ele vai explicar tudo isso pra gente agora, e eu deixo esses momentos então com o Dr. Davi. Fique à vontade, pode falar pra gente, dar as explicações que o senhor trouxe hoje, que a gente possa aproveitar bastante. Para falar um pouquinho para vocês sobre reumatismos e diabetes. Será que os portadores de diabetes, sejam os portadores do diabetes tipo 1 ou portadores do diabetes tipo 2, será que esses pacientes eles têm uma chance maior de desenvolver reumatismo ou alguns tipos de reumatismo? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, tá certo? Bem, como eu falei, nós temos dois tipos de diabetes, vocês debatem sempre aqui no programa, né? O diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é um diabetes mais ligado a processos autoimunes, né? Quando você tem uma destruição das células produtoras de insulina no pâncreas. E como toda doença autoimune, você pode ter uma relação com outras doenças autoimunes, né? E é bem sabido na nossa especialidade, na reumatologia, que nós temos várias doenças autoimunes, né? Então nós temos, para citar algumas aqui, o lúpus, a síndrome de Sjögren, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, não é verdade? Então existe uma regra, né, dentro da medicina, que é a seguinte:
todo paciente que tem uma doença autoimune, que é portador de uma doença autoimune, ele pode apresentar em algum momento da vida dele uma outra doença autoimune. Então, se ele é portador de diabetes tipo 1, né, uma doença autoimune, ele pode desenvolver ao longo da vida dele outras doenças. E algumas delas ligadas à reumatologia, sim. Há uma chance maior dele apresentar artrite reumatoide, por exemplo, ou essas outras doenças que eu acabei comentando agora há pouco, tá certo? Já o diabetes tipo 2, ele já tem uma ligação maior com o sobrepeso, com a obesidade. Hoje nós temos uma epidemia, podemos dizer assim, de diabetes tipo 2, porque a nossa população, inclusive, né, a população mundial e a nossa também, a brasileira, vem ganhando peso de uma forma geral, né? Nós temos mais pacientes sobrepesos e mais pacientes obesos, né? E esse paciente com sobrepeso ou com obesidade, ele tem uma sobrecarga maior nas articulações. Então é um paciente que desenvolve mais artrose ou osteoartrite, é o mesmo nome, de joelhos, por exemplo, né? É um paciente que tem uma sobrecarga maior na coluna, nos quadris, nos pés. Então é um paciente que pode desenvolver sim um desgaste maior desse sistema músculo-esquelético da coluna, do quadril e do joelho principalmente. Então existe realmente essa ligação com o diabetes tipo 2. Bem, falando mais um pouquinho do diabetes de uma forma geral, os pacientes que têm uma dificuldade maior no controle da glicemia, da glicose no sangue, né, essa hiperglicemia vai levar a uma série de alterações metabólicas, inclusive na formação do colágeno, que é aquela proteína que ajuda a formar o sistema músculo-esquelético, né, a cartilagem, por exemplo, e tendões, tudo isso. Então, o que acontece? Esses pacientes que têm um controle pior do seu diabetes, eles têm uma chance maior de desenvolver tendinopatias, ou seja, as tendinites, as inflamações nos tendões de uma forma geral, e também das entesites, né? Uma inflamação aonde o tendão se insere no osso. Isso aqui é uma êntese. Isso em vários trabalhos já publicados mostram que esses pacientes portadores de diabetes com um controle pior, eles têm essa chance aumentada, chegando até a 30% desses pacientes de desenvolverem em alguns momentos a tendinite e a entesite. Existem algumas tendinites específicas desse grupo, como por exemplo a tendinite de Kervain, que é uma tendinite do polegar, né? Existem algumas alterações com relação ao nervo mediano, que é a síndrome do túnel do carpo. O paciente sente uma dormência nas mãos e nos dedos das mãos, né? Isso também pode ser provocado por um diabetes mal controlado. Existe o famoso dedo em gatilho, né? Que é uma tenossinovite estenosante. O paciente tem uma alteração também do tendão do dedo, né? Então ele acaba fazendo esse dedo em gatilho também. E por último, vale a pena também a gente falar da contratura de Dupuytren, que é uma fibrose também que acontece na fáscia palmar, também está muito relacionada com diabetes mal controlado, ok? Então, pessoal, a gente pode falar muita coisa de reumatismo e diabetes, mas essas são as principais alterações na reumatologia ligadas ao diabetes, tanto tipo 1, que nós falamos da questão das doenças autoimunes, quanto tipo 2, relacionados mais ao ganho de peso, à obesidade, e essas tendinites e entesites relacionadas com as duas formas do diabetes mal controlado. Então, em conclusão, amigos, fica essa dica, né, que vocês sempre debatem aqui muito bem no programa de vocês, para estar sempre de olho e controlando muito bem o diabetes, porque um diabetes bem controlado, você vai ter não só os benefícios de todo o processo de controle cardiovascular, pulmonar, neurológico com relação ao diabetes, renal, mas também do sistema músculo-esquelético. O paciente vai tender a ter menos tendinite, menos entesite,
menos artrose, menos doenças autoimunes, ok? Então um abraço para vocês e até a próxima. Bom, doutor Davi, muito obrigado pelas suas explicações. Mais uma doença que a gente viu que tem que acompanhar, né? A glicemia. Então, diabéticos aí atentos. E nós agradecemos muito a participação do senhor. Bom, doutor Davi, mais uma vez muito obrigada. É sempre um prazer recebê-lo. Espero que volte outras vezes. A gente possa ainda falar muito sobre diabetes e reumatologia. O programa de Olho na Diabetes chegou ao final. Eu agradeço aí a sua audiência, peço a você que sempre esteja conosco, atento a tudo aquilo que a gente traz de informação para você. Programa de Olho na Diabetes, o programa que se preocupa com o diabético. Tchau, tchau. Tchau, gente. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. A Farmácia Santo Eduardo inovou, cresceu, mudou. Mais ampla, maior comodidade, atendimento especializado e entrega rápida em Friburgo e região, farmacêutico em tempo integral e muito mais. E o melhor, estamos próximos à antiga loja. Santo Eduardo Farma Mais, melhorando todos os dias para continuar a farmácia de confiança do seu médico.